Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Então, vamos começar mais esse encontro de catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, para esse encontro eu queria falar um pouco aqui a respeito de mangá e anime, tá? Assim, a gente, no encontro passado, eu estava falando a respeito lá dos super-heróis, né? Então eu falei dos super-heróis da Marvel, né? Da DC. E nesse encontro, então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre anime. Então, assim, a gente tem uma coisa que tem lá no Japão, né? Que a gente tem o mangá, né? Então, o que é o mangá, né? O mangá, a palavra mangá, né? Lá no Japão, ela significa quadrinho. Então, serve tanto aí pro quadrinho que eles mesmos fazem, né? Quanto também para os quadrinhos que a gente faz, no caso, tipo assim, os ocidentais, né? Então, lá no Japão significa isso. Mas aqui pra gente, né, para nós que somos ocidentais, o termo mangá é específico aí dos quadrinhos japoneses, tá? Uma das características que a gente tem aí em relação do mangá, diferente aí dos quadrinhos tradicionais, né, que a gente tem, é a questão dos olhos grandes, né? Então eles aumentam aí o tamanho do olho, né? E daí o objetivo aí é a gente ter, por assim dizer, uma expressão melhor, né? Então você olha, no caso, no personagem, você consegue saber ali, né, com mais certeza, assim, o que o personagem está sentindo, né? Qual é o sentimento do personagem. A gente tem uma coisa muito interessante lá no Japão, né? Que quando a gente fala assim de mangá, né? Como que funciona? Tem algumas revistas que elas são especializadas em juntar histórias aí de vários autores. Então, por exemplo, se eu fosse de repente um autor, eu sei desenhar, né? Eu poderia estar escrevendo um mangá, quer dizer, eu escrevo uma história, né? Faço um desenho e eu mando para essa revista ela faz um compilado. Então ele junta a história aí de vários autores, né? E daí você compra a revista e você vai, no caso, ter várias histórias para ler, tá? As histórias que, no caso, assim, o público começa a gostar mais, as pessoas, né, se interessam mais, daí depois de um tempo eles fazem uma pesquisa e falam, puxa vida, essa história aqui as pessoas estão gostando. Daí eles compilam, né, essas histórias aí que saem em várias edições, né, eles compilam daí, no caso, num único mangá, né, no caso, num volume aí, ou em vários volumes, tá? Mas assim, primeiro, né, a maioria dos autores, eles passam por essa questão desse processo de estar primeiro colocando nessa revista, né, junto com vários outros autores, né, e assim, é bem interessante, né, porque às vezes a gente olha, tipo assim, principalmente se você começa a ler mangá, às vezes o começo do mangá, ele não tá tão bem desenhado, e daí você vai percebendo que conforme vai passando o tempo, o traço começa a ficar mais interessante, né, então assim, às vezes eles até contratam, né, uma pessoa, no caso, para estar fazendo desenho, e daí o autor, quer dizer, a pessoa que teve a ideia, né, ele, no caso, vai ficar ali, no caso, mais escrevendo um roteiro ali, né? E a gente tem uma coisa assim, que lá no Japão eles consomem muito mangá, muito livro, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu estava dando uma pesquisa, assim, se a gente for pegar em termos de primário, né? Quer dizer, os primeiros anos da escola, né? Uma criança, né, lá no Japão, ele lê 36 livros por ano. E aqui no Brasil, a gente lê 7 livros por ano. Isso, no caso, na mesma faixa etária, né? Então, vocês podem ver, né, que lá no Japão, eles têm muito hábito de leitura, né? E falam que, assim, é até comum você estar, no caso, no trem ou no metrô e você ver uma pessoa, no caso, lá com um livro, né, lendo, né? Então, assim, eles têm bem o hábito da leitura. Uma coisa também que tem lá no Japão, né, que é muito comum, é a questão da light novel, né? A light novel, assim, é como se fosse uma história curtinha, né? Então, no caso, você faz uma história, seria quase como se fosse um mangá, mas é na forma de texto mesmo. E ele tem ali alguma ilustração ali no meio, né? No caso, só para dar um toque ali, né? E daí também a mesma coisa, tem algumas revistas que são especializadas em publicar essas light novels, né? E daí, com um certo tempo, se a história cai no gosto do público, eles também compilam, né? E lançam, no caso, um volume único, né? Ou vários volumes ali, no caso, com aquelas histórias, né? Às vezes acontece o quê? De uma light novel faz muito sucesso e daí eles passam para mangá, quer dizer, daí eles pegam aquela história que já está pronta, eles contratam uma pessoa, no caso ali, para estar fazendo o desenho, né? Então, no caso, às vezes passa geralmente esse processo de light novel vira mangá, né? E a gente depois tem, assim,
o próximo passo, né, que seria no caso do anime, né? E o anime, no caso, são os desenhos japoneses, né? E no caso também a palavra anime, né, lá no Japão eles usam para se referir a qualquer tipo de animação, seja no caso do Japão ou de outros países. Mas aqui, pra gente, né, a palavra anime significa o quê? Um desenho, no caso, que foi feito lá no Japão mesmo, né? E daí também segue aquele mesmo estilo do traço, dos desenhos, tudo a mesma coisa. O anime, no caso, é a última etapa, né? Então, primeiro assim, o cara lança o mangá, se o mangá faz sucesso, daí eles olham e falam, poxa, será que se a gente fizer um anime vai fazer sucesso, né? E daí que eles vão contratar um estúdio, no caso, para estar desenhando, porque no caso, lógico, o anime, como é um desenho, ele, assim, dá muito mais trabalho para fazer, né? Muito bem, então, né, dei uma introdução geral aí sobre anime, né, e no caso como que eu comecei, né, como que eu descobri, né, a parte de anime, né. Eu comecei no caso quando eu tinha acho que mais ou menos aí uns 15, 16 anos, na época, né, tinha o Cavaleiros do Zodíaco, né, então assim, eu lembro que tem um amigo meu que ele gravava, na época tinha um negócio que a gente chamava de videocassete, né, então você pegava uma fita, tinha um aparelho que você colocava, né, no caso uma fita cassete lá, e daí você podia gravar, né, e eu lembro que um amigo meu, ele gravou, né, os episódios lá do Cavaleiro do Zodíaco, que era um monte, né, e daí assim, foi um dos animes aí que né, um dos primeiros animes aí que eu assisti. Depois disso, né, teve Dragon Ball, Pokémon, Naruto, One Piece, né, e assim, tem vários outros animes que eu já assisti, né. No meu caso, né, os meus preferidos eu poderia colocar aí o Sword Art Online, o Dungeon Idai, o Kimetsu no Yaiba, né, que foi um que foi lançado acho que no ano passado, né, e tem um anime também que eu acho muito legal também, que é o Tate no Yusha, né, que foi também um anime que saiu aí no caso do Herói do Escudo, né. Então assim, esses são alguns animes, né. Vou dar algumas dicas para vocês, né, no caso aí dos meninos, né, para quem tem Netflix, o Sword Art Online, né, é legal. E tem também o One Punch Man, né? Também assim é bem divertido também o One Punch Man. No caso, para as meninas, né, eu poderia indicar aí o Little Witch Academia, né? E tem também um outro anime que eu acho muito engraçado, né? Que é o da Hetsuko, né? Que é uma raposinha que tem, né? Que ela, assim, é como se fosse contando assim a vida de uma menina, né? Mas só que no caso é com personagens aí tipo seriam animais e ela no caso é uma raposinha e daí quando ela fica, né, tipo assim, para se desestressar, ela vai cantar no karaokê e daí ela canta heavy metal, né? Então assim, é bem divertido. Muito bem, né? Então a gente já viu, né, um pouquinho aí do universo do anime, então agora vamos voltar para o nosso foco, né, a parte aí da leitura, tá? Então, a leitura que a gente vai fazer hoje, ela é do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 45. Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 45. E daí depois a gente pula para o versículo 56, tá? Então deixa eu achar aqui. Muito bem. Então olha só. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Essa é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então vamos lá, gente. Então a gente viu, né, no caso aí nessa parte da leitura, né, a gente viu aí que no caso Nossa Senhora, ela vai, né, até a casa de Isabel, que era a prima dela, né, e Nossa Senhora se coloca a serviço de Isabel, né, ou seja, a Isabel, ela estava grávida, ela estava quase para ganhar, né, a criança,
E no caso, Maria, ela vai até a casa da prima, né, no caso da Isabel, para ajudar essa prima dela, né? Então a gente tem essa questão aí no caso, né, que Nossa Senhora ela se coloca a serviço, né, no caso do próximo. Muito bem. Tem uma coisa que quando a gente, né, estava assistindo os encontros de novo, né, foi uma coisa assim que a minha esposa, né, no caso a Juliana, ela tocou num ponto que daí eu fiquei pensando, né, e esse encontro aqui eu gostaria de frisar para vocês algumas coisas, né? Então, não sei se assim, de repente, pelo fato da gente ter visto vários títulos de Nossa Senhora, se a gente ficou com, se algumas pessoas talvez tenham ficado com a impressão de que são várias Nossas Senhoras, né? Então, assim, para ficar bem claro, Maria é uma só, tá? Então, Jesus, ele teve uma única mãe, né? Assim como todos nós, né, geralmente, quer dizer, a não ser que de repente aconteça alguma coisa no meio do caminho, mas geralmente todo mundo tem uma mãe só, né. E no caso de Jesus, a mesma coisa, então Jesus teve uma única mãe, né, e depois que ela morreu, né, no caso de Nossa Senhora é um pouco diferente, né, que a gente fala no caso da questão da Assunção de Nossa Senhora, porque assim, como Nossa Senhora ela não tinha pecado, né, então a gente fala assim que ela simplesmente dormiu, e daí ela foi levada para o céu, né? E quando ela acordou, ela já estava no céu, tá? Então Nossa Senhora ela não passou pela morte como nós, né? Mas vamos colocar assim, depois que Nossa Senhora, né, no caso, ela estava lá no céu, quer dizer, ela está lá no céu, né? Daí a gente começou, assim, depois de um tempo, né, começaram a acontecer as aparições de Nossa Senhora, ou seja, Nossa Senhora aparece, né, em um lugar específico, né? E assim, é a mesma Nossa Senhora. Então quando a gente pega, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de La Salete, e por aí vai, né, qualquer outros títulos que vocês tiverem de Nossa Senhora, é sempre a mesma Nossa Senhora, é sempre a mesma Mãe de Jesus, né? Não são várias, né? Teve até uma pessoa uma vez que falou, né, múltiplas Nossas Senhoras, né? Não é múltiplas, né? É uma Nossa Senhora só, tá? É a mesma Mãe de Jesus. E por que será que Nossa Senhora, assim, ela aparece, né, em alguns lugares? Será que ela fica lá no céu, ela fala, ai, nossa, não tem nada para fazer aqui, né, eu tô cansada, né, não tem nada, só tem anjo de um lado, anjo do outro, né, o que eu vou fazer? Acho que eu vou descer lá, para ver alguma coisa diferente. Não, né, ela aparece quando tem um motivo, né, e qual é o motivo, né? Porque Deus, né, quer usar de Maria, né, ou seja, Deus quer que Nossa Senhora venha para trazer uma mensagem, né. Então, geralmente as aparições de Nossa Senhora, né, o motivo que é que Nossa Senhora ela está chamando, né, nós, né, que somos seus filhos, né, para uma realidade, né, ou seja, para algum motivo, né, especial. Então, se a gente for ver, por exemplo, né, uma coisa que eu acho muito bonito, né, que quando Nossa Senhora aparece, ela sempre aparece com a característica daquele povo. Então, por exemplo, se a gente for pegar lá em Guadalupe, né, que é no México, se a gente for ver a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né, ela está com a pele morena, com o olhinho puxado, né, que é bem próximo ali no caso dos índios, né, no caso do povo mexicano ali, né, descendente de índio, né. Se a gente for pegar aqui no Brasil, a gente tem aí Nossa Senhora Aparecida, né, e Nossa Senhora Aparecida, ela é negra, né, então quer dizer, para se identificar com, na época que ela apareceu aqui, no caso que a gente tinha ainda os escravos, né, então no caso para se identificar o quê? Com o povo, né, no caso da raça negra. E se a gente for pegar, né, tem uma aparição de Nossa Senhora lá no Japão, né, que é Nossa Senhora de Akito, né, ela aparece com os traços japoneses, né, então no caso, se não me engano, parece que a imagem de Nossa Senhora de Akito, ela está segurando o menino Jesus, né, e tanto Nossa Senhora tem o olhinho puxado, quanto também o menino Jesus também está com o olhinho puxado, né? Então, é muito interessante, né, que com isso ela mostra o quê? Que ela é mãe de todos, né? Quer dizer, independente da raça, ela é mãe de todos nós, né? E a gente tem uma coisa que, assim, é muito interessante, né, que quando a gente pega, por exemplo, aqui, Nossa Senhora Aparecida, né, por que ela veio aqui para o Brasil, né? Ou seja, por que ela apareceu aqui no Brasil, né? A gente pega uma coisa assim que a gente olha muito, é a questão o quê? Ela veio, no caso, para libertar os escravos, né? Só que a gente não pode esquecer que
o sentido da escravidão, né, que no caso, assim, acho que assim, quando Nossa Senhora veio para cá, eram dois motivos, por assim dizer, né? Então, dois tipos de escravidão. Uma, lógico, né, a escravidão física, que ou seja, os escravos eles sofriam muito, né? E assim, era uma vida muito dura, né? Então tinha sim a questão do sofrimento da escravidão, mas a gente também não pode esquecer da questão do sofrimento espiritual, ou seja, da escravidão espiritual, né? E quando a gente olha, no caso ali, para Guadalupe, né, ou seja, lá no México, quando a gente olha também para o Japão, a gente também percebe, né, essa mesma questão aí da escravidão espiritual. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no caso lá em Guadalupe, né, no México, eles eram descendentes, no caso lá, dos astecas, então eles tinham vários deuses, né? Se a gente for pegar, no caso aqui no Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida, né, os escravos, a gente tem o que? Eles vieram com uma religião, no caso lá da África, né? Então a gente tem aí Umbanda, Candomblé, Macumba, feitiçaria, né? Então quer dizer, eles vieram, né, com vários ritos, né? No caso de outros deuses também, né? E se a gente for pegar lá no Japão, né, as duas maiores religiões que eles têm lá é o shintoísmo e o budismo, né? Então vocês podem ver que todos esses países, né, eles cultuam outros deuses ainda hoje, né? E mesmo aqui no Brasil, se a gente for ver, ainda hoje a gente tem, né, essas coisas que eu falei aí de Candomblé, Macumba, né, Umbanda, a gente tem ainda até hoje. Então quer dizer, ainda hoje nós temos muitas pessoas que são escravas, né, no caso dessas religiões. E daí com isso o que acontece? A pessoa deixa de prestar o verdadeiro culto, né, ao Deus verdadeiro, né, que é o nosso Deus, né? Então quando Maria ela aparece, né, para esses povos, né, em específico, o que ela está querendo dizer, né? Ela está falando assim, olha, vocês são os meus filhos, né, e eu quero que vocês venham, né, para junto de mim, né, para junto de Deus. Muito bem, então a gente deu essa introdução, né? Na semana passada teve assim, eu acabei cometendo meio que um erro ali, né? Porque quando eu fui rever depois o encontro, né, depois que já estava até no YouTube, daí que eu fui perceber que eu esqueci de uma coisa muito importante, que era o milagre do sol. Como a gente está falando hoje, né? Começamos a falar aí de anime, daí anime é lá no Japão, o Japão é o lugar que a gente chama da Terra do Sol Nascente, né? Então hoje eu vou explicar para vocês, né, também a respeito do milagre do sol que aconteceu lá em Fátima, tá? Eu tô aqui na casa do meu sogro, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é muito bonito, tá? Antes de explicar o milagre do sol. Essa daqui, gente, é uma imagem que veio lá de Portugal, tá? É do bisavô do meu sogro. Então essa imagem aqui é uma das primeiras, é uma fotografia, né, de uma das primeiras imagens que eles fizeram de Nossa Senhora de Fátima, né? Então é um quadro que veio né, lá de Portugal, né, pro meu sogro, né? E assim é uma imagem muito bonita, né? Muito bem, então vamos ver aí a questão do milagre do sol, tá? Antes de eu explicar para vocês aí o milagre do sol, vamos ver aí no caso qual que é o comportamento do sol, tá? Então aqui onde eu tô, né, no caso na casa do meu sogro, o sol ele nasce para cá, tá? Nessa direção. E daí durante o dia ele vai virando, e quando é de tarde, né, na parte da tarde, o sol está apontando para lá, para aquela direção, né? Então o sol nasce aqui e daí ele vai virando, né, e no final do dia ele está apontando para lá, né? Se vocês forem ver, né, no caso aí, eu até ia sugerir para vocês aí que desse uma pausa o vídeo, né, e pergunta aí pro seu pai, para sua mãe, né, aí na sua casa, se você não sabe, aonde que o sol nasce e depois aonde que o sol se põe, né? Então esse é o comportamento natural do sol, né? Quer dizer, o sol ele aparece num lugar e ele se esconde no outro, por assim dizer, né? E o que vem a ser esse milagre, né, do sol? Então quando Nossa Senhora ela começou a aparecer lá em Fátima, ela falou assim que ela iria fazer um milagre para que todos acreditassem, né? E quando foi no mês de outubro, né, no dia 13 de outubro, ela pegou e realizou aí o que a gente chama de milagre do sol, tá? Então o que vem a ser o milagre do sol? Quando os pastorinhos chegaram, né, lá para ver, né, Nossa Senhora,
o dia estava chovendo, né? Então estava com nuvens. Daí você fala, poxa vida, mas como que é milagre do sol está chovendo? Não é porque você está chovendo, o que acontece? O sol ele está escondido atrás das nuvens, né? Então estava chovendo, né? E como está chovendo, geralmente o que a gente faz quando está chovendo? A gente vai com guarda-chuva, né? Então todas as pessoas estavam com guarda-chuva. E daí o que aconteceu? Num dado momento, a Lúcia, né, que lembro que os 3 pastorinhos, né, eram o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, né, então a Lúcia falou assim, Nossa Senhora está falando para que todos fechem o guarda-chuva. Então todas as pessoas fecharam seu guarda-chuva. Agora eu pergunto, está chovendo e eu fecho meu guarda-chuva, o que vai acontecer? Eu vou me molhar. Então todas as pessoas que estavam lá, né, que foram ali, né, no caso por causa de Nossa Senhora, elas se molharam. Então o chão estava muito molhado, né, porque tinha chovido bastante, né, e as pessoas também ficaram molhadas, né, mas pela fé, né, as pessoas ali fecharam o guarda-chuva. E daí de repente aconteceu o quê? Opa, troquei. Então, de repente aconteceu o quê? As nuvens se afastaram e o sol surgiu. Daí a gente tem uma outra questão. Quando a gente olha para o sol, a gente consegue olhar para o sol direto? A gente não consegue, porque a luz do sol é muito forte. Então quando você olha para a luz, né, geralmente você faz uma coisa meio assim, né, quer dizer, ele machuca a nossa vista, né, tanto que a gente nem deve fazer muito isso, né, porque se a gente ficar olhando muito para o sol, a gente pode realmente danificar a nossa vista, né. Mas o que acontece? Né, a Lúcia pegou e falou assim, ó, olhem para o sol. Então quando as pessoas olharam para o sol, aconteceu uma coisa o quê? Que as pessoas conseguiam olhar para o sol e ele não machucava a vista. E elas começaram a perceber que o sol, que como eu falei para vocês, ele aqui, né, e aonde vocês estão aí também, lembrem daquela coisa que eu falei que o sol ele tem um movimento certo. Então para mim o sol nasce aqui e ele vira e ele termina para lá, tá? E no caso aí da casa de vocês, deve também ter alguma posição, né? No caso, onde que o sol nasce e onde que o sol se põe. Então, geralmente o sol faz apenas esse movimento. Mas nesse dia, né? Quando a Lúcia falou para as pessoas aí, né? Olhem para o sol começou a fazer outros movimentos. E ele começou a fazer movimentos de zigue-zague. Ele começou a girar, a rodar no céu. Então isso foi uma coisa que as pessoas olharam e as pessoas nunca tinham visto, quer dizer, não, percebam que é diferente do movimento que eu falei para vocês do sol que sai de um lugar e vai para o outro, né? Então o sol ele começou a fazer movimentações diferentes, né? Esse evento durou 10 minutos. E depois de 10 minutos, né, quando passou, quer dizer, quando o sol voltou a brilhar com a força, né, e as pessoas já não podiam mais olhar para o sol, aconteceu um outro detalhe. As pessoas perceberam que a roupa delas estava seca e o chão também que elas estavam pisando estava seco. Então, quer dizer, nesses 10 minutos, enquanto o sol estava lá, né, numa movimentação diferente, né, aconteceu o quê? Que a roupa secou, né, e também o chão secou, né? Então isso daí ficou conhecido como o milagre do sol. Muito bem, quantas pessoas viram isso, né? Porque se a gente está falando ali, né, que eu falei para vocês que algumas pessoas foram, né? Então foram aí mais ou menos umas 50, 60 mil pessoas, né? Então é muitas pessoas, né, que foram lá, que presenciaram esse milagre, né? E inclusive eles falam assim que pessoas, se não me engano, parece que, eu não lembro se é 8 ou 18 quilômetros longe, né, da onde estava, né, ali, né, no caso que é o lugar que a gente chama aí da Cova da Iria, né, então essas pessoas que estavam aí 8 ou 18 quilômetros longe, elas também puderam observar, né, esse mesmo evento, né, então isso daí ficou conhecido como o milagre do sol, né, que aconteceu lá em Fátima. Muito bem, então, agora a gente chegou naquele ponto, né, que é o nosso agir, né, ou seja, o que a gente vai fazer, né, de uma ação concreta. Na semana passada, vocês lembram que eu expliquei para vocês daquela questão lá do rosário de Nossa Senhora, né, vocês lembram que eu falei para vocês assim que o rosário, quando a gente reza um Pai Nosso, é uma Ave Maria, quer dizer, é uma rosa vermelha e uma Ave Maria é uma rosa branca, né? E eu convidei vocês, né, no caso, para a gente fazer o quê? Uma semana com Maria, né? Ou seja, a gente, durante essa semana, a gente oferecer algumas rosas para Nossa Senhora, tá?
E a gente percebe uma coisa muito interessante, né? E até mesmo se a gente for ver no caso da leitura que a gente fez hoje, né? Essa questão do serviço, né? Então, quer dizer, Nossa Senhora, ela se pôs a serviço, né? No caso de Isabel, né? Da prima dela. E ainda hoje, né? A gente percebe o quê? Que Nossa Senhora, ela está sempre pronta para nos servir, né? Sempre pronta, né? A nos acolher, né? A nos levar até Jesus. E quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, né? Uma das coisas que ela tocou, né, muito aí nos pastorinhos, né, ela falou que muitas pessoas se perdiam, né, que até eu expliquei para vocês, né, que muitas pessoas elas iam para o inferno porque não tinha quem rezasse por elas, né, e Nossa Senhora fala assim que a gente deve rezar pelas pessoas, né, rezar pela conversão dos pecadores. Então, essa semana a gente passou uma semana com Maria e vejam que eu simplesmente falei para vocês, ofereçam rosas para Nossa Senhora, mas eu não coloquei nenhuma intenção. Nessa semana, né, eu gostaria agora de fazer uma proposta para que a gente também passasse uma semana também com Maria, né, mas diferente, né, eu gostaria que as rosas que vocês forem oferecer, então rosa vermelha, Pai Nosso, rosa branca, Ave Maria, né, que a gente oferecesse pela conversão dos pecadores. Como que vai ser isso? Vamos supor que de repente aí na sua família ou de repente aí um vizinho, né, algum amigo, alguma coisa, né, você conhece alguma pessoa que de repente, sei lá, que a pessoa está no mundo das drogas, né, de repente está no mundo da bebida, né, ou às vezes está preso, tá? Então se tiver alguma pessoa aí que você conheça, né, e você fala assim, eu quero rezar por aquela pessoa, você pode sim, né, essa semana você vai fazer a mesma coisa que você fez na semana passada, nos momentos que você puder, né, de repente aí antes da refeição, antes de dormir, durante o dia, os momentos que vocês puderem, tá, e que vocês quiserem oferecer rosas para Nossa Senhora, né, vocês vão oferecer, só que eu quero que vocês, quando forem oferecer, vocês falam assim, Nossa Senhora, né, ou mãezinha, né, do jeito que vocês quiserem chamar, né, vocês falam assim, essa rosa que eu estou oferecendo para a senhora é na intenção daquela pessoa, ou seja, daquela pessoa que você conhece. E se de repente na sua casa aí não tiver ninguém, né, de repente às vezes fala, puxa, mas eu conversei com meu pai, com a minha mãe, não tem ninguém. Então simplesmente a gente pode fazer da mesma forma e a gente oferecer para Nossa Senhora, falar assim, Nossa Senhora, eu estou oferecendo essa rosa para a senhora, né, pela conversão dos pecadores. Que pecadores? Eu não sei, mas Nossa Senhora sabe e Deus sabe. Tá? Então, essa é a nossa missão. Tá? Muito bem. Como a gente falou, né, da questão aí de Nossa Senhora Aparecida, né, e que ela veio, né, no caso aqui para o Brasil, né, com essa intenção aí de nos libertar, né, não apenas, né, o povo, né, que eram os escravos, mas também nós, né, dessa questão da escravidão. Então, a gente vai, né, agora fazer, né, cantar uma música aqui de Nossa Senhora Aparecida. Apareceu pra mim a mãe do meu amor, vestida de glória e a lua sob seus pés. Olhou pra mim e me pediu que eu fosse mais de Deus. Salve, rainha, eu vou te obedecer. Apareceu pra mim a mãe do meu amor, vestida de glória e a lua sob seus pés. Olhou pra mim e me pediu que eu fosse mais de Deus. Salve, rainha, eu vou te obedecer.
Aparecida, cheia de graça, doce Rainha, Mãe de Deus, Virgem Maria, Imaculada, eu me consagro, filho teu, e não vou mais fingir que não te vejo mais, e não vou mais fugir do teu amor. Hoje percebo quanto tempo eu perdi longe de ti, doce mamãe, não me deixa sair daqui. Doce mamãe, não me deixa sair daqui. Bom, então esse foi o nosso encontro, né? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui, quer dizer, estaremos sempre reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.